Vou começar fazendo uma pergunta para a Priscila, que implementou aqui no Grupo Estúdio o E-Social. Fala um pouquinho para a gente, Priscila, quais foram os teus desafios na implementação, porque a gente sabe que potencialmente são os desafios de todos os RHs, né? Isso acaba repercutindo, foi um desafio grande, pequeno, foi fácil? Como é que foi para ti isso? Eu acho que a gente se assustou no primeiro momento, como imagino que todas as empresas. O E-Social foi visto como um bicho-papão, tinha uma dificuldade muito grande de informação, porque os treinamentos ainda não estavam todos prontos para serem oferecidos para as empresas, para a gente se preparar. Então, essa foi a principal dificuldade, a gente ter acesso à informação. Durante a implantação, nós tivemos muitas mudanças dentro do E-Social. Então, muitas vezes nos preparamos para um tipo de processo e, quando estávamos preparados, o processo foi modificado. Isso também foi uma grande dificuldade. Mas, hoje, a gente consegue trabalhar com muita tranquilidade, consegue enxergar os benefícios do E-Social para a empresa. No último webinar, né, tivemos a participação da Anne. Nós falamos sobre documentos básicos, tá, que antes já eram exigidos por força de lei, só que agora, com a implantação do E-Social, tu criou uma certa exigência prévia para iniciar as atividades, né, do funcionário, que antes, de forma muito simples, era possível de ser feito de forma retroativa, como a própria assinatura da carteira. O E-Social, então, trouxe essa mudança, tá, e de forma muito radical, tá, mudou o nível de organização das empresas, principalmente, tá, nesse departamento de RH, departamento de recursos humanos. A gente, claro, convidou hoje para participar conosco uma especialista em direito tributário, tá, representada pela Ana Paula, e eu queria ouvir dela, tá, Ana Paula? O que tu percebeu de mudanças, tá, na execução, claro, da tua função profissional, do E-Social, quanto à documentação prévia necessária solicitada aos colaboradores? Em relação à documentação, o que nós percebemos na questão das demandas judiciais, por exemplo, essa questão da carteira de trabalho, tem diminuído cada vez mais o tipo de demanda por ausência de registro, por exemplo, né? As empresas têm tomado um cuidado muito maior antes de fazer a contratação, né? Feito todo um preparo do RH para pedir essa documentação antes, né, de iniciar o contrato, coisa que antes não era de costume das empresas. As empresas, a pessoa começava a trabalhar e depois fazia o registro, né, porque não havia essa obrigação de enviar as informações antes. Então, a gente tem visto cada vez mais o auxílio do E-Social, até mesmo na questão das demandas trabalhistas, uma diminuição também de pedidos em relação às férias, né, porque agora é a exigência de mandar todas as informações para o sistema. Então, eu tenho visto cada vez mais uma diminuição de demandas judiciais nesse tipo de pedido. Então, as empresas, o E-Social vem como uma forma até mesmo de diminuir o passivo das empresas nesse sentido. Alô? Bom, é importante a gente lembrar, né, Ana, e isso acho que caminha no espírito do que é o projeto em implementação ainda pela União, né? A gente tem que lembrar que o E-Social faz parte do SPED. O que o SPED é? Escrituração eletrônica. E como escrituração eletrônica, ela naturalmente transforma as informações que antes estavam no meio analógico, em papel, como esse que está aqui na minha mão, em meio digital. E essa digitalização dos processos de RH com a informação em tempo real, não só para todos os órgãos, não só para a Receita, mas para todos os órgãos que manipulam essas informações. O E-Social, ele recebe aqui, ele é compartilhado online com a Caixa Econômica Federal, com a Receita Federal, com o INSS, com o Ministério da Previdência e com o Ministério do Emprego. Então, num único elemento digital, todas as informações que antes eram gerenciadas e eram cruzadas no meio analógico passam a ser
instantaneamente, né, ao vivo, transmitidos para esses órgãos. Isso facilita, embora tenha gerado, como a Priscila relatou, muitos desafios na implementação, não só decorrente da própria complexidade de transformar um departamento que até então era analógico, né, Priscila? Ele era papel, ele era processo, era carimbo, ele era tudo na via analógica para a via digital. Isso naturalmente é um desafio muito grande para todo o setor de RH, mas me parece que a própria Receita Federal e os órgãos, embora tenham tomado a decisão de implementar o e-social lá em 2014, não fizeram assim uma integração maior das temáticas, uma integração maior das informações, de modo que todas as informações fossem atendidas uniformemente para todos os órgãos. Por isso o desafio que tu teve de layout. Tu treinava, tu preparava a equipe, tu começava a implementar num sistema e rapidamente o sistema mudava, porque as necessidades foram aparecendo com a própria implementação decorrente das empresas, que também foram implementadas gradualmente, né? E por que isso? E a Ana traz uma informação bem interessante também. Porque o e-social, eu anotei aqui para não esquecer, porque são muitos documentos, o e-social substitui uma série de outros documentos. Substitui a RAIS, o FGTS, a guia da GFIP, de regulamento do FGTS, a CAT, a DIRF, a comunicação do seguro-desemprego e o perfil profissiográfico previdenciário, quer dizer, uma série de informações que antes eram em guias diferentes passam a ser online num único sistema. E essa implementação gera, de um lado, uma transparência das relações de trabalho, né, uma instantaneidade das relações de trabalho, visa evitar sonegação fiscal. Se estimava pela Receita Federal que antes da implementação do e-social a sonegação oscilava em torno de 1,6 trilhões de reais nas relações trabalhistas previdenciárias, e com a implementação do e-social, tecnicamente, essa vai chegar a zero, né? Queria fazer um complemento, Casal, que tu usou um termo que vai em linha das principais práticas hoje de fiscalização da Receita Federal e agora, de forma mais fácil, da Previdência, que é o cruzamento de informações declaradas pela própria empresa. Né? A nível de impostos federais, isso já é realizado há algum tempo, né? E pelo número de informações e órgãos que analisam o e-social, isso também será objeto de fiscalização, objeto de cruzamento, objeto de interpretação de uma possível sonegação. E como a Priscila relatou, houve sim, tá, um desafio, tá, uma dor de cabeça do setor, tá, para tentar gerar o máximo de informações para o e-social, ao ponto que aquilo não fosse interpretado de forma ilícita. Porque a vez que uma empresa, tá, ela preenche um documento, mesmo que eletrônico, com uma informação equivocada da realidade, mesmo que não praticada, para a Receita Federal aquilo ali pode ser um ato ilícito, pode ser um ato irregular. Então, por isso, a necessidade de um preenchimento de um conhecimento da declaração e, principalmente, né, a responsabilidade de revisar algo antes de transmitir, ao ponto daquela informação ser responsável ou por gerar uma intimação ou por gerar um retrabalho da equipe. E sabemos, né, que retrabalho é custo.